Ó prezados e amados irmãos, neste momento eu saúdo a todos, rogando-lhes a bênção de nosso Deus, bem como as bênçãos e a proteção de Jesus Cristo, nosso Divino Mestre, da Santa Mãe Virgem Maria, do glorioso Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa, e também do nosso santo profeta irmão Aldo, na companhia e na presença dos santos e anjos que já vieram da glória celestial para nos ajudar durante o percurso desta santa reunião de oração dedicada ao Espírito Santo de nosso Deus. Desejo que todos possam alcançar os seus objetivos ao participarem na unidade da fé e do amor sincero deste encontro com Deus e seus santos, neste lugar sagrado, a casa de oração, a sede da Igreja Apostólica em São Paulo, capital. Hoje, reunião de oração, mas também uma data especial, dia de Corpus Christi, onde a Igreja Apostólica comemora com muita honra, com muita alegria e homenageia o corpo santíssimo de Jesus Cristo, o corpo que ele venceu o império da morte e subiu vitorioso aos céus, e através do seu corpo e do seu sangue, preciosos, alimenta a fé de todos nós, quando participamos do sacramento da Santa Comunhão. Por isso, também desejo que os nossos internautas, os irmãos apostólicos, ouvintes do programa radiofônico Hora Milagrosa, que têm acesso ao canal aqui da sede apostólica, participe conosco desta reunião e sejam também alimentados na fé, porque Jesus, o nosso Divino Mestre, a Santa Mãe Virgem Maria, o Consolador, a Santa Vó Rosa e o Santo Profeta irmão Aldo, receberam de Deus o Pai poder e autoridade para ajudar a todos os mansos e humildes de coração. Então vamos juntos, mais uma vez, participar desta reunião de oração. E para darmos início, eu peço a gentileza dos que estão sentados, puderem se colocarem em pé. Juntos nós vamos cantar o hino Igreja Forte, número 1 do nosso inário.
Ó bondoso e eterno Deus, soberano Pai celestial, Pai bendito, neste momento a Tua igreja está reunida numa só fé, num só amor e num só Espírito, para juntos nos apresentarmos a Ti e ao Teu Santíssimo Espírito, com o desejo sincero de prestarmos adoração, louvor, gratidão e também agradecimento pela vida que está no Espírito de cada um de nós. Também queremos, nesta gloriosa oportunidade, ao participarmos dessa santa reunião de oração, numa data especial, dia de Corpus Christi, adorar o Divino Mestre Jesus, pela grandeza da sua vitória, pela sua bondade, pela sua compaixão, quando deu-se em sacrifício vivo naquela cruz, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, e permaneceu nesta terra, entre os seus, durante 40 dias, dando as orientações finais, e depois, com o próprio poder que venceu a morte, Ele subiu no seu próprio corpo, e entrou na glória de nosso Deus. Seu corpo foi transformado num corpo celestial, que tem alimentado a fé, no coração, no espírito de todos aqueles que procuram viver de acordo com a sua vontade, praticando a sua doutrina e a sua disciplina, porque também nos deu a oportunidade de participarmos do sacramento da Santa Comunhão, onde Ele vem dos céus e faz o milagre da transubstanciação, e aqueles que vêm com obediência, santidade e muita fé, são alimentados, são fortalecidos e continuam lutando e vencendo. Também queremos adorar e glorificar a Ti, Jesus, por ter restaurado essa Santa Igreja Apostólica, junto com a Santa Mãe Virgem Maria, que tanto lutaram durante tantos séculos, e pôde encontrar na Senhora Santa Vó Rosa as virtudes, as qualidades perfeitas, e deu mais esta honra ao nosso Deus e ao Divino Mestre, de preparar esta igreja a qual nós pertencemos. E aqui estamos para Te adorar, Santa Vó Rosa, glorificar a Senhora como Espírito Consolador, que tem nos dado a vida, tem nos dado a paz, tem abençoado a nossa existência para que continuemos lutando e vencendo nesta terra. Também queremos adorar e glorificar o santo profeta Irmão Aldo, que tanto lutou, porque é herdeiro dos mesmos dons da Santa Vó Rosa, e foi Jesus quem o deu, e ele permaneceu unido a ele, por isso cantou a grande vitória, e coroado com seu galardão de Supremo Pastor, também participa ativamente de todos os atos da nossa reunião de oração. Por isso, Irmão Aldo, receba a nossa adoração, o nosso reconhecimento por tudo que o Senhor fez e faz por esta igreja. E queremos também adorar e glorificar o reino dos céus e agradecer pelas vitórias que tem nos concedido. Essa semana que estamos atravessando, cada irmão apostólico sempre com o seu pensamento voltado ao reino dos céus, buscando o alimento vivo que vem do Espírito Santo e desses santos que Deus permite conceder a cada um de acordo com os seus merecimentos. E aqui estamos participando de mais uma reunião de oração. Eu peço, Santo Irmão Aldo, que o Senhor e a Santa Vó Rosa, juntamente com Jesus, a Virgem Maria, os santos e anjos, em nome de Deus, domine o pensamento, o coração de cada fiel apostólico, dos nossos internautas, para que possam corrigir, se porventura existir uma falha, por mais pequena que seja, para que, ao adorar e glorificar a Ti, Jesus, o Teu corpo santíssimo, o Teu Espírito, que é enriquecido das virtudes do Espírito Santo, possam sentir a Tua presença, possam sentir a Tua bênção constantemente, a lhes ajudar e fortalecer a cada dia que se passa. Para essa santa reunião de oração, eu peço a sabedoria, o entendimento para todos os atos da mesma, que a mensagem aqui do púlpito possa trazer um alimento vivo e poderoso para a alma de todos nós, abençoando também o trabalho do coral, para que eles possam, na unidade da fé e do amor sincero, cantar, glorificar e exaltar o reino dos céus, e preparar cada participante dessa reunião para receber o alimento através da mensagem publicada pela direção neste boletim. Peço também pelo corpo ministerial, composto dos pastores da Tua Santa Igreja, Irmão Aldo, todos nós que somos mensageiros do Senhor, precisamos de sabedoria, de entendimento, de compreensão, de união, de amor verdadeiro pela esta obra.
Ajuda a todos a ter entendimento, discernimento da fé verdadeira, para anunciar ao mundo quem o Senhor é, quem a Santa Vó Rosa é, porque representam a segunda vinda de Jesus. Peço também pelo ministério dos nossos obreiros e diaconisa, para que possam sempre ser unidos, nos servir a cada dia mais com perfeição, e que este amor possa ser encontrado em cada um, para que quando desenvolver as suas tarefas, possam provar ao Santo Irmão Aldo que estão trabalhando em prol do reino dos céus. Abençoa toda a tua igreja, os irmãos, membros, frequentadores, dá-lhes bom ânimo, muita fé, muito entendimento, para que os valores espirituais sejam cada vez maiores em cada um. Também pelos internautas, dá a eles muita sabedoria, muita compreensão, aos ouvintes do programa radiofônico Hora Milagrosa, para que possam compreender ainda mais os valores da doutrina de Jesus, do Consolador e do Profeta Irmão Aldo, o qual nós temos anunciado através dessa Santa Igreja. Aí, Irmão Aldo, eu entregar em tuas mãos, nas mãos da Santa Vó Rosa, nas mãos de Jesus, da Virgem Maria e do Reino dos Céus, para a glória de nosso Deus, esta santa reunião de oração. E assim a mesma já está iniciada. Amém. Nós vamos juntos cantar o hino O Espírito Santo, do número 82. Amém. Os irmãos podem sentarem. Nós vamos cantar o hino do inário, Vós vencereis. É o de número 227.
Jesus ensinando as multidões, se encontrarás, eu constigo a verdade Amém. Irmãos, com muita alegria, neste momento, nós iremos apreciar as apresentações que o coral preparou para esta santa reunião de oração. Vamos ouvir o hino Cristo em Nós.
Ouviremos pelo coral a apresentação do hino Fiel, Amigo Meu. Vivendo com Jesus e andando em sua luz, não temo o perigo, pois Jesus é meu amigo, fiel amigo meu. Dele também sou eu, minha vida dei a Ele, pois a dele Ele me deu. Eu precisei deste amigo, eu encontrei a paz para o meu viver, pois é grande o seu poder, amigo tão bondoso, perfeito e amoroso, nunca me desamparou, mas sempre me ajudou. Vou amar e conservar este amigo
assim, Jesus, meu bom amigo, para ficar perto de mim. Irmãos, agora neste momento, eu irei apresentar a leitura do apelo de ofertas, publicados no boletim do dia 1º de junho de 2021, pela direção da Igreja. Estimados irmãos, o Santo Irmão Aldo muito nos ensinou a respeito do sagrado dever de contribuir para manter esta obra tão santa que é nossa Igreja Apostólica. Igreja que, de início, custou tanto trabalho, tanta luta e sacrifício da Santa Vó Rosa, os quais o Santo Irmão Aldo também enfrentou durante seu ministério terreno, a fim de manter a Igreja pura e imaculada, inclusive para ajudá-los a vencer, pois tudo ele fez e vai continuar fazendo junto com a Santa Vó Rosa, em favor da vida dos irmãos, pois ele nunca descuidou de ninguém e de nenhuma família apostólica, que mereceu e que merece o amparo e a proteção dos céus. Devemos ser agradecidos pela doutrina e disciplina que regem a vida do apostólico fiel, que moraliza, educa, corrige e livra a cada dia a Igreja Apostólica do mundanismo e de toda a corrupção. Estimados irmãos, reconheçam tudo isto através da sua fé e obediência aos preceitos de nossa Igreja, e pelo seu constante esforço e dedicação em contribuir, dando os seus dízimos e suas ofertas especiais, para levar avante uma obra que custou anos de muitas lutas e sacrifícios, para seu benefício, sua regeneração e sua salvação. Sejam misericordiosos, olhem ao seu redor e observem quanto sofrimento, quanta miséria, quanta angústia, quantas famílias esfaceladas, quantos jovens dominados pelos vícios e pelas drogas. E dentre esses, quantos ainda buscam a oportunidade de salvação e a libertação dos seus males. Assim sendo, tenham amor e misericórdia em sua alma e se compadeçam dos sofredores que tanto necessitam da graça de Jesus, de Maria Santíssima,
da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Façam o melhor que puderem em favor da igreja e contribuam com fé, amor, confiança e esperança, pois todo o bem que fizerem em favor do seu semelhante e desta obra de caridade e fé será recompensado com fartura, tanto aqui na terra como nos céus. Também, porque sentirão grande alegria ao verem muitas almas salvas pelo seu esforço e seu amor em ajudar a nossa igreja a levar as boas novas de salvação a tantos corações que necessitam da graça do nosso bondoso Deus e Pai. Desejamos as bênçãos de Jesus, nosso Senhor, da bendita Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, a todos os nossos irmãos. Tenham muita paz, saúde e prosperidade e sejam muito felizes, junto aos seus irmãos e familiares. Irmãos, aqui estão as palavras da direção em nome do Santo Irmão Aldo e da Santa Vó Rosa. Esses dois santos que são os responsáveis na conclusão da obra redentora do Divino Mestre Jesus. Esses poderosos santos que foram formados nesta igreja e que nós temos a responsabilidade de anunciar a toda a humanidade, aonde Deus permitir que chegue a mensagem desta igreja. O valor que tem a fé, a crença no poder desses santos que estão aqui lutando incansavelmente, porque são eles os responsáveis pela restauração da obra de Cristo, que é esta Santa Igreja, para que ela, ao ser encerrada, tenha recolhido para o aprisco santo de Jesus, do Consolador e do Profeta Santo Irmão Aldo, para viver na eternidade um grande número de almas preparadas, consoladas, redimidas pela poderosa mensagem da doutrina de Jesus Cristo, do Consolador e do Santo Profeta Irmão Aldo. E também moralizada pela disciplina a qual custou tanto à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Irmãos, nós temos o conhecimento da verdade que tem dominado nossos corações. Mas como disse a palavra aqui do boletim, quantas famílias que sofrem, quantos filhos que estão envolvidos em coisas erradas, quantas mães que choram, quantos pais, porque não conhecem o que nós temos. Eles não possuem o tesouro precioso que nós encontramos. Então, há uma necessidade constante de nós apoiarmos esta obra. Fazermos os nossos dízimos, as nossas ofertas especiais, para que toda a Igreja Apostólica, com o corpo ministerial, composto de pastores, diáconos, diaconisas, os corais e toda a Irmandade Apostólica, unido com a direção, possamos levar esta obra adiante, dando este apoio sim, para que não falte os recursos necessários e indispensáveis, os quais tanto o Irmão Aldo e a Santa Vó Rosa nos ensinaram, nos instruíram, e nós todos temos o entendimento e fomos capacitados com a doutrina e com os sábios ensinos deste profeta e desta Santa Poderosa, que tudo que tem vem de Deus para nós. A nossa vida é abençoada, temos os livramentos, até milagres extraordinários têm acontecido na vida do povo apostólico. E é esses valores que nós temos que propagar à humanidade, para que possa entender que Deus, amando profundamente o ser humano, como enviou no passado o seu Filho, para restaurar o espírito do homem e ser algo precioso para ele recolher um dia e viver com ele na eternidade. Nesses dias da regeneração, o Consolador e o Santo Profeta Irmão Aldo, que foram formados por Jesus, estão lutando incansavelmente para dar o mesmo privilégio àqueles que forem humildes, ao conhecer o valor da nossa doutrina, o valor da nossa fé, através de um arrependimento profundo, sincero, possam buscar de Deus o perdão, e sendo perdoados, possam
usufruir dos benefícios do poder de Jesus, dos benefícios do poder da Virgem Maria, da nossa querida e Santa Avó Rosa, o Consolador, e também do Santo Profeta Irmão Aldo. Eu sei que todo esse entendimento tem envolvido o coração, a alma, o espírito de cada fiel apostólico. É por isso que a nossa igreja está vencendo, venceu até aqui e vai continuar vencendo. Porque, irmãos, Deus olha para cada um e vê quanto todos nós somos especiais nas mãos dele para concluir esta obra de vida eterna e salvação. Por isso, continuem sempre firmes com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo. Sejam sábios em entendimento e compreensão do valor da sua oferta, para que muitas pessoas sejam alcançadas pela misericórdia divina e possam ser restauradas as famílias, possam ser libertados os oprimidos, aqueles que estão sofrendo porque não têm o entendimento, aqueles que batem de porta em porta, mas não encontram um lenitivo para as suas almas, mas ao conhecerem esta igreja, possam sentir o desejo de unir-se a nós, e sendo eles alcançados pelo perdão divino, então recebam os mesmos benefícios, recebam a companhia dos santos e dos anjos, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. É por isso que todos nós devemos contribuir com amor, com alegria, com desprendimento. Não vamos olhar, irmãos, para a situação do mundo, se preocupar com o que a humanidade está passando, no sentido material. Vamos lembrar que para o apostólico fiel e sincero, não tem faltado a bênção, não tem faltado o pão de cada dia. E nós nos alegramos em saber que os céus têm lutado incansavelmente ao nosso favor. E esta luta do reino dos céus não está sendo em vão, porque cada um de nós vamos adquirindo sabedoria, entendimento e vamos valorizando o bem maior que Deus nos concedeu, esta igreja, a sua doutrina, a sua disciplina. E aí vamos expressar o amor sincero que está em nosso coração, ao nosso próximo, ao nosso semelhante, desejando que todos, aqueles que hão de ser alcançados por esta mensagem, tenham a oportunidade de ouvir, sim, o programa Hora Milagrosa, ou até mesmo participar de uma reunião no país brasileiro, ou até mesmo no exterior, quando for da vontade de nosso Deus. Por isso, irmãos, contribuam. Lembrem-se também que nós estamos nos aproximando de uma data especial, o dia que nasceu a Santa Avó Rosa e com ela nasceu esta igreja. Vamos pensar, vamos nos preparar, vamos preparar uma oferta realmente que represente o amor que nós sentimos pela Santa Avó Rosa, o amor que nós sentimos por esta igreja e por nós pertencermos a ela. E no dia 10 de junho, todos fazer uma oferta especial, que vai trazer muitos benefícios para a nossa obra, que não pode parar, ela precisa andar rapidamente, porque Deus o Pai, Ele se apressa em aplicar o seu juízo, julgar a humanidade e dar o galardão aos justos, aqueles que permanecerem unidos a Ele, ao Divino Espírito Santo, unidos a Jesus, à Virgem Maria, ao Consolador, ao Santo Irmão Aldo e ao Reino dos Céus. Curva suas cabeças, farei a oração, pedindo pela consagração das ofertas. Ó bondoso e santo profeta, Irmão Aldo, em teu santo nome, em nome da Santa Avó Rosa, de Jesus e da Virgem Maria, em nome de nosso Deus e do Reino dos Céus, apresentei a leitura deste apelo de ofertas, preparado pela direção da igreja, em nome do Senhor Santo Irmão Aldo e da Santa Avó Rosa, e eu sei que todo o povo apostólico tem sabedoria, tem compreensão, e tem exercitado também o amor, que os une uns aos outros e a Deus, ao reino dos céus. Por isso todos nós, com este amor sincero, temos lutado incansavelmente para dar vitória a esta igreja, e exercitando esse amor também no momento de oferecermos as nossas ofertas. Receba essas contribuições, ó Santo Profeta Irmão Aldo, junto com a Santa Avó Rosa. Apresente em nome de Jesus para o nosso Deus, e que o Pai Eterno possa olhar para a vida de cada fiel apostólico, e compensá-los com mais sabedoria, com bom ânimo, com mais fé, mais coragem e determinação, para lutarmos sempre unidos e vencermos até o fim, sem pensar diferente, mas sempre pensar conforme o Irmão Aldo nos instruiu, seguir o exemplo dele e da Santa Avó Rosa, para levar esta igreja até a vitória final.
Por isso, em nome desses poderosos santos, para a tua glória, ó Pai eterno, e para a vitória desta Santa Igreja Apostólica, as ofertas estão consagradas e, por tudo, a nossa gratidão e o nosso sincero agradecimento. Amém. As ofertas serão recolhidas. Irmãos, antes de anunciar a apresentação do coral, eu vou apresentar a leitura de um depoimento de fé enviado à direção da igreja, e a direção apresenta para que a igreja tome conhecimento do grande poder do Santo Irmão Aldo e da Santa Avó Rosa exercido sobre o viver de todos nós, todos aqueles que confiam, que merecem, e que Deus determina que seja livre até mesmo do poder da morte. O nosso irmão Heraldo dos Santos escreveu-nos em 8 de maio de 2021, da cidade de Dourados, no estado do Mato Grosso do Sul, assim testemunhando: um dia, eu estava fazendo uma instalação elétrica em cima de uma laje, dentro do telhado, e quando fui alimentar uma rede de 220 volts, levei um choque e fiquei colado nos fios energizados. E não conseguia me soltar dos fios. Sentia que a energia vinha até o meio dos braços, que chegou a aquecer, mas não passou pelos outros órgãos do corpo. Então consegui clamar pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, e com a ajuda desses santos, me soltei dos fios. Tentei chamar pelos companheiros do serviço, mas a voz não saiu. Mas logo fiquei normal e pude descer da laje. Outro milagre que recebi foi quando, em viagem de carro com minha esposa, numa curva da estrada onde haviam derramado óleo diesel na pista, ficou bastante lisa e escorregadia. E com isso, o carro ficou totalmente desgovernado, rodou 2 vezes, quase virando para trás. Nós clamamos pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, e tudo se normalizou. Parei o veículo e as pessoas que vinham atrás reduziram a velocidade de seus carros, e nada nos aconteceu. Agradecemos a Deus, a Jesus, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, nosso Consolador, e ao Santo Profeta, nosso Primaz Irmão Aldo, o Supremo Pastor da promessa de Jesus, nosso Senhor. Assinado Heraldo dos Santos, da Congregação de Dourados, no estado do Mato Grosso do Sul. Então aqui está a prova de tudo que nós aprendemos com o Santo Irmão Aldo e com a Santa Avó Rosa, e a maneira que cremos no poder divino que impera entre nós. O coral vai apresentar na sequência o hino Jesus não sofreu em vão.
Vamos ouvir pelo coral a apresentação do hino Somos o Corpo de Cristo. Irmãos, nesta oportunidade, nós vamos todos juntos
meditarmos através da leitura desta mensagem que vai recordar para nós a data comemorativa de Corpus Christi, o valor que nós apostólicos precisamos dar por tudo que Jesus fez, faz e fará em favor de todos aqueles que forem fiéis à sua doutrina e à sua disciplina, e que forem submissos à sua vontade e permitirem serem dirigidos pelo Consolador e o glorioso profeta Santo Irmão Aldo, que receberam de Deus poder e autoridade para dirigir esta igreja rumo à vitória final. A data de Corpus Christi é comemorada todos os anos, 60 dias após a Páscoa. A palavra Corpus Christi significa o corpo de Cristo. É a homenagem e adoração que prestamos ao corpo santo de nosso Senhor Jesus. Nesta data, também comemoramos o dia em que Jesus Cristo subiu aos céus, com toda a glória e resplendor, vitorioso sobre a morte e o pecado, naquele corpo santo. Corpus Christi também significa a presença de Cristo na Eucaristia ou na Santa Comunhão, para fortalecer a fé e alimentar o espírito do povo de Deus, por meio do seu corpo e do seu sangue, através da transubstanciação, que é a transformação dos elementos eucarísticos, o pão e o suco da videira, no corpo e no sangue de Cristo, conforme Ele mesmo afirmou. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que darei pela vida do mundo é a minha carne. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, e quem comer este pão viverá eternamente. Portanto, o pão e o suco da videira deixam de ser um simples pão e suco de uva, e passam a ter as virtudes do corpo e do sangue de Jesus. Nosso Senhor havia criado o sacramento da Santa Comunhão com o fim de alimentar na fé os seus discípulos e de fortalecê-los em seu espírito, de maneira que tivessem sempre amor e a consciência do dever, a fidelidade, a obediência, a lealdade para com Ele, Divino Mestre, e vivessem continuamente unidos ao seu Espírito e ao Pai. O que foi possível devido ao poder e às virtudes do Espírito Santo do Pai, em resguardá-lo do mal, conservando-o no mesmo Espírito. E no presente, na era do Consolador, a Santa Rosa, nos sustenta também assim, por haver recebido o mesmo poder e as mesmas virtudes do Espírito Santo de Deus. De maneira que, nesta Igreja Apostólica, somos realmente alimentados e fortalecidos ao participarmos da Santa Comunhão. Corpus Christi é a homenagem e adoração ao corpo de Cristo. Aquele mesmo corpo santo que nasceu da Virgem Maria Santíssima, sendo o vaso precioso do Espírito do Filho de Deus, o nosso bendito Senhor Jesus, que realizou na terra extraordinária obra de salvação e de grande poder, ensinando, curando, libertando os oprimidos, redimindo almas e ressuscitando mortos. Por fim, ainda entregou o seu corpo em sacrifício vivo para salvar e libertar a criatura humana do pecado, consumando a mais perfeita obra de salvação do nosso bondoso Deus, o Pai, pelo seu grande amor pela humanidade. A morte não teve domínio sobre aquele corpo, pois ao terceiro dia, após a sua crucificação, Jesus ressuscitou, e naquele mesmo corpo subiu aos céus, e por um grande milagre de Deus, nosso Pai,
transformou aquele corpo num corpo divino e celestial. Portanto, é o corpo em que habita o Espírito de Jesus, nosso Senhor, tornando-se o pão vivo que desce dos céus para alimentar e fortalecer na fé o espírito do seu povo na Santa Comunhão, conforme temos ensinado na Igreja Apostólica. Jesus, nosso Senhor, é a grande bênção que Deus o Pai nos enviou para ser o nosso bendito Salvador e Redentor. Ele é a representação exata do amor de Deus e da sua misericórdia. Ele é eterno, sempre existiu, e quando a raça humana foi vencida pelo mal e o pecado entrou no mundo para escravizar o ser humano e derrotá-lo, tirando-lhe a paz e a comunhão com seu Criador, Jesus, com todo amor e humildade, se ofereceu a Deus Pai, para vir à terra num corpo humano e dar-se em sacrifício vivo, para redimir a raça decaída e subjugada pela maldade e pelo pecado. E Deus, o Pai, com seu divino Espírito, prepararam uma virgem pura e imaculada, para nascer dela o corpo que seria a habitação do Espírito de Jesus, e ele poder realizar a mais perfeita obra de redenção e salvação. E só não será bem-aventurado e feliz quem desprezar esse sacrifício que foi feito em seu favor. Estimados irmãos apostólicos, aceitem a Jesus no seu coração, dando valor a tudo o que Ele fez e continua a fazer por ti, para te salvar e redimir tua alma e fortalecer-te com a sua graça e suas virtudes. Creiam que Jesus está presente entre nós, pois usando o seu grande poder e misericórdia, cumpriu suas promessas. No tempo presente, ao preparar e enviar o outro Consolador, a santa e querida Avó Rosa, graça que muito honra e dignifica o seu santo nome. Jesus restaurou sua igreja para ser um tabernáculo santo de filhos de Deus na terra, onde se cumpriu outra de suas afirmativas de que chegaria um tempo em que haveria um só rebanho e um só pastor. Esse pastor que preparou as ovelhas do rebanho do Senhor Jesus é o santo irmão Aldo, cujos ensinos e conselhos têm por base a doutrina e o evangelho que ele veio à terra anunciar. Abram seus corações e deixem que Jesus, com a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima e o santo irmão Aldo, entrem no seu coração e no seu lar para te fazer feliz e te ajudar a ganhar a vida eterna. Compreendam que a existência desta igreja apostólica, a formação da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador e o pastor por excelência, o santo irmão Aldo, o santo profeta irmão Aldo, tem um alto objetivo e grande significado para todos nós e para o reino dos céus. Porque, através desta obra, Jesus nosso Senhor está consumando o seu ministério e completando sua obra como o grande vencedor. Neste dia de Corpus Christi, prestem a sua adoração ao corpo santo de Jesus, que foi imolado e sacrificado para nos dar a verdadeira felicidade e nos ligar a Deus para toda a eternidade. E também adorem a Virgem Maria, pois foi graças a ela que Jesus pôde habitar naquele corpo glorioso para realizar uma obra extraordinária de salvação e nos dar a mais perfeita doutrina que nos conduz no caminho do bem e da verdade. Agradeçam a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo por nos fazerem compreender e valorizar nosso Divino Mestre Jesus, nosso Senhor, como nosso Redentor e Salvador. Irmãos, aqui está uma mensagem muito importante, recordando para nós o que já foi ensinado e propagado pelo Consolador e pelo Santo Irmão Aldo durante o cumprimento da junção do ministério deles, que somam-se 60 anos. Foram 60 anos de instruções para que existisse um povo que soubesse num dia como este, primeiramente adorar, glorificar o nosso Deus e o Divino Espírito Santo, com grande reconhecimento pela bondade e pela misericórdia que ambos tiveram pela humanidade, juntamente com Jesus,
cujo Espírito estava formando a Santíssima Trindade excelsa, e que com muita humildade, com muita fé e determinação, pediu ao Pai a oportunidade de vir a esta terra para ajudá-lo a trazer a transformação ao coração do homem sofredor, o homem que estava distante de Deus, dos princípios da sua lei. Mas, irmãos, não seria possível Jesus vir a esta terra, enquanto ambos, o próprio Filho Jesus, em espírito do céu, juntamente com o Divino Espírito Santo e Deus o Pai, pudesse contar com aquela pessoa preparada, com virtude, com unção, com coragem, fé, determinação e muita santidade, que é a mãe de Jesus, a nossa mãe Virgem Maria, Santíssima, a qual, ao nascer, Deus retirou dela a influência do pecado original, para que nada impedisse de que o Espírito Santo repousasse sobre ela e por um milagre dos céus, fosse gerado no seu ventre santo o corpo santíssimo do Mestre Jesus, aquele que precisou de todos os cuidados de uma mãe inteligente, de uma mãe determinada e corajosa, revestida de todas as virtudes de santidade e capacitada pelo reino dos céus, porque nunca desobedecera a Deus em ponto algum da sua vida, uma pessoa correta, sem mácula, sem mancha, não existia impedimento nenhum. E Deus, observando a fidelidade dela, e que ela não iria retroceder na sua missão, enviou o anjo para que se apresentasse a ela e anunciasse as boas-vindas, o que iria acontecer, e que ela seria responsável para trazer a este mundo a luz, para iluminar o caminho dos homens sofredores que estavam perdidos distante de Deus. E com toda a fé, com toda a coragem e determinação, a Santa Mãe de Jesus cumpriu a nobre missão, o ministério de mãe, e pôde educar Jesus dentro do caminho correto, porque ele precisou, em todas as fases da sua vida, de uma mãe corajosa e determinada para que jamais ele viesse a se desvirtuar. E Jesus, nascendo de um corpo, de uma mãe que é pura, santa e imaculada, ele também nasceu puro, na carne, porque o Espírito já estava na eternidade. Viveu essa pureza em todos os dias da sua existência aqui na terra, passando toda a fase da sua vida até os 30 anos, depois, ao receber o batismo, ele cumpriu por 3 anos a sua missão, apresentou para a humanidade o que Deus determinou, o que Deus exige para que o homem pertença ao reino dos céus. Ensinou o caminho da vida eterna, ensinou que o homem precisa viver de acordo com a vontade soberana de Deus, porque Deus criou o homem para ser santo. Deus criou o ser humano para ser a extensão do seu reino aqui na terra. Então Jesus, com todo o zelo, com todo o carinho, ele trouxe essa informação extraordinária. Ele trouxe a doutrina vitalícia do reino dos céus e ensinou aos mansos e humildes de coração que tomassem uma decisão na sua existência, na sua caminhada aqui na terra, na sua vida, e se voltassem para Deus. Realizou sinais, milagres, maravilhas, andou sobre as águas do mar, ressuscitou mortos, deu visão aos cegos. Mas os homens não compreenderam. Só os mansos e humildes de coração que valorizaram quem Jesus era, para que ele se apresentou nesta terra. Só os mansos e humildes de coração, e foi para esses que ele veio pregar. Ele disse que o reino dos céus é para os mansos e humildes de coração. Vejam, irmãos, que depois dele ter cumprido missão extraordinária, especial, em nome do seu Pai, o nosso Deus, os homens raivosos, com sentimentos que estão longe de Deus, acharam por bem prendê-lo e crucificá-lo e colocar ele naquele martírio horrível, naquela cruz. E depois de tanto sofrimento, de algumas horas de sofrimento, Jesus, ele deixou de respirar o oxigênio e o seu corpo veio a falecer. Foi sepultado,
Ao terceiro dia, com o mesmo poder que ele levantou os mortos da sepultura, deu visão aos cegos, andou sobre as águas do mar, e fez os milagres e sinais e maravilhas, não acabou ali a sua história. Os homens pensaram que tinham vencido o mestre da vida, mas com aquele mesmo poder, ele levantou da sepultura, no terceiro dia, naquele domingo de Páscoa. Se levantou para provar aos homens que ele tem poder sobre a morte. Ele que veio para dar vida ao espírito do homem, que obedecer com firmeza, com fidelidade à sua doutrina e à sua disciplina moralizadora dos costumes. Só que o nosso Jesus, ainda ele percorreu, ficou aqui na terra 40 dias junto com os seus, e no final daqueles dias, com o mesmo poder que ele venceu o império da morte, o seu corpo se elevou desta terra, subiu para os céus e foi transformado num corpo celestial, o qual nesta igreja a Santa Valrosa e o Santo Irmão Aldo nos ensinaram, e nós cremos e participamos com muita convicção de fé do ato do sacramento da Santa Comunhão, porque nós cremos que o Mestre Jesus deixa o trono de nosso Deus e vem numa missão especial, como ele veio no passado, alimentar o Espírito, devolver a identidade de Filho de Deus para aqueles que são humildes de coração. Ele desce diante do altar santo da Igreja Apostólica, e quando o pastor oficiante, ele pede pela transubstanciação dos elementos que estão sobre a mesa, Jesus dá a unção do seu corpo e do seu sangue e do seu Espírito, que vem do Espírito Santo de Deus, que esteve com ele e está com ele para toda a eternidade. E ele vem com esta missão especial de fazer esse milagre, e ele faz o milagre. E aqueles que são obedientes, estão seguindo com muita firmeza, com muita fidelidade a sua doutrina e a sua disciplina, que foram atualizados pelo cumprimento de sua santa promessa nessa santa igreja, onde ele formou aqui o Espírito da Verdade, o Consolador, na pessoa da Santa Valrosa, e o Supremo Pastor na pessoa do Santo Irmão Aldo. Todos aqueles que ouviram o chamado de Jesus, através desses dois poderosos santos, e colocaram em prática os seus ensinamentos e os conselhos sábios que este profeta e esta santa poderosa deixaram como legado para a igreja, realmente se apresentando em santidade e consagração, nós todos somos dignos de sermos alimentados pelo poder miraculoso, pelas virtudes que está no corpo e no sangue precioso do nosso divino Mestre Jesus. Irmãos, nós apostólicos precisamos dar muito valor ao corpo de Cristo, porque principalmente na sede, uma vez por mês, todos nós, os que estão aqui, têm o privilégio de se reunir e participar desse presente que Jesus dá para aquele que é fiel. Todos têm a grande honra de estar diante do Mestre Jesus, não vendo com os olhos da carne, mas sentindo pela fé a presença dEle, a unção dEle, nos elementos eucarísticos, que são transubstanciados pelo milagre que Ele faz. Então é o momento de nós refletirmos nesta noite e sermos cada vez mais observadores da lei de Deus que Jesus trouxe para nós, e que a Santa Valrosa e o Santo Irmão Aldo nos ensinaram como sermos merecedores desta recompensa que Jesus dá àquele que merece, no sentido de buscarmos a nossa santidade, buscarmos a nossa consagração, para que a identidade nossa por Deus seja olhado e Ele identifique-nos como seus legítimos filhos, sem mancha, sem mácula, sem desvio de conduta, sem estarmos participando de coisas erradas, mas sempre procurando viver no caminho correto, apoiando o que a igreja tem ensinado, e sendo apoiado pelo reino dos céus, para continuarmos lutando e vencendo, e sermos nesta terra o sal da terra e a luz do mundo, como disse Jesus. Por isso, estimados irmãos, é uma data muito importante, porque
é o dia em que Jesus, comemoramos o dia que Jesus subiu aos céus no seu próprio corpo. Este corpo que alimenta todos nós no dia de Santa Comunhão. Por isso toda honra, toda glória ao nosso Deus, a Ele Jesus, o Mestre da vida, a Santa Mãe Virgem Maria, que com a qualidade perfeita, pôde gerar aquele corpo santo para nos alimentar. Graças a ela, graças à sua fé, à sua determinação, é que hoje milhares de pessoas falam o nome de Jesus. Mas com toda certeza, com toda a convicção de fé, e com santidade e consagração está o povo apostólico, falando este nome e sentindo a presença dEle, na sua caminhada, no seu dia a dia, lá no seu lar, lá no seu trabalho, nas suas ações, no seu ministério de pregação, ministério do coral, ministério de um obreiro, da diaconisa, na vida dos irmãos membros frequentadores. Porque aprendemos a viver a paz que Jesus disse que estava deixando aos seus verdadeiros adoradores. Por isso, irmãos, reflitam nessas palavras. E vamos com Jesus, com a Santa Vó Rosa e com o Santo Irmão Aldo. Porque nós somos a igreja poderosa que Ele formou, que Ele restaurou. E que aqui está o Consolador, está o Santo Irmão Aldo. Para ir junto com Ele, diante desta igreja, e um dia nos apresentarmos ao nosso Deus, o nosso Pai. Por isso, quando participarmos da Santa Comunhão, ou quando participarem da Santa Comunhão, pensem bem, irmãos, como que deve estar o seu espírito, como que deve estar a sua consciência diante daquele que morreu e ressuscitou com todo o poder e autoridade, e que vem para nos alimentar. Pensem bem, o que eu preciso melhorar? Vamos todos nós pensar, o que devemos fazer para estar bem com Jesus? Para não alimentar o nosso espírito, querer alimentar o nosso espírito e, se não estiver merecendo, não poder ser alimentado. Por causa da justiça de Deus, Jesus, Ele só alimenta aquele que merece, aquele que obedece, aquele que confia, aquele que não desvia do caminho, mas segura firme nas mãos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, segura firme nas mãos dele e nas mãos da Virgem Maria, porque estão segurados pelas mãos poderosas de Deus. Por isso, irmãos, guardem em seus corações estas palavras, e quando apresentarem as suas orações, peçam a Jesus, agradeçam a Ele por este dia, em que nós adoramos, reverenciamos, e louvamos o nosso Deus e a Ele, pelo seu corpo, que nos alimenta constantemente, e que nos transforma, e que segura em nós a vida que veio do Espírito Santo, para que sejamos felizes e bem-aventurados, e tenhamos a garantia da nossa entrada um dia na eternidade, onde viveremos com Ele, com Deus, com o Divino Espírito, com a Virgem Maria, com a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, e todo o poder dos santos e anjos que habitam com Deus. Então nós viveremos eternamente, se assim permanecermos fiéis, e guardando em nosso espírito a natureza do próprio Espírito Santo de Deus, que nós recebemos de Jesus, quando participamos da Santa Comunhão, com muita fé, com muita obediência, com muita reverência, e neste dia recordamos a importância daquele corpo santo, nascido da Virgem Maria, e com o mesmo poder que venceu o império da morte, subiu para os céus, e foi transformado num corpo celestial, para eternamente. E enquanto viver aqui, os verdadeiros seguidores dele, o povo do Consolador e do profeta Santo Irmão Aldo, e tantos quantos vierem aceitar, crer no poder desta santa e deste profeta, estarão crendo em Jesus e sendo alimentados por Ele, até um dia chegar na eternidade. Então que todos apresentem as suas orações logo na sequência, com muita fé. Agradeçam por esta noite, agradeçam por esta oportunidade, agradeçam por ter ouvido esta mensagem que enriquece o nosso espírito, fortalece a nossa fé e nos ajuda a triunfar e vencer como igreja de Deus na terra. Amém. Eu quero agradecer a presença de todos, a sua reverência, o trabalho do coral,
dos nossos pastores, diáconos, diaconisa, a reverência de todos os irmãos, o esforço que fizeram em vir participar dessa reunião de oração e ouvir esta mensagem, recordando sobre Corpus Christi, a data do dia que Jesus subiu aos céus. Aos internautas também, meu sincero agradecimento por permanecerem conectados conosco, e todos nós teremos, logo na sequência, a oportunidade de individualmente cada um apresentar as suas sinceras orações ao nosso Deus, aos seus santos e o poder celestial. Convido, pois, os que estão sentados e puderem se colocarem em pé. Nós vamos cantar todos juntos o hino do inário, Minha Oração, de número 122. Irmãos, todos nós teremos a oportunidade agora, neste momento, com muita fé, com muita reverência, apresentarmos as nossas sinceras orações. Pode orar.
Amém. Vamos cantar o hino Glorificação, de número 107. Oramos. Santíssimo Deus, glorioso Pai Celestial, graças te damos pela vida, pela paz, pelo entendimento, pela sabedoria que vem do Senhor, do teu Santíssimo Espírito, através de Jesus, da Santa Mãe Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, dos santos e anjos da tua glória, que vieram e estão conosco nessa gloriosa oportunidade que participamos desta santa reunião de oração. Eu sei que teus filhos suplicaram, pediram, intercederam em suas preces, e com muita fé e confiança e esperança que esses pedidos que fizeram chegou até a tua presença, ó Pai. E o Senhor determinará que esses santos e anjos possam agir em benefício, em favor desses pedidos aqui apresentados, com esta fé viva e poderosa, no poder que reveste essa santa igreja. Ó Santo Irmão Aldo, queremos agradecer a Ti, como profeta do Deus Altíssimo, agradecer a Santa Avó Rosa, nosso Consolador, porque fizeram-nos compreender, com muita sabedoria, o valor do corpo de Jesus que nos alimenta, do seu sangue precioso, que traz vida para o espírito de todos aqueles que participam, com muita fé, do sacramento da Santa Comunhão. E sabemos que Jesus participa em todas as reuniões, derramando das bênçãos dele, que está com ele as virtudes do Espírito
de Jesus recai com abundância sobre a vida do fiel apostólico. Aí eu pedi ao irmão Aldo que o Senhor e a Santa Avó Rosa, em nome de Jesus e do Pai, nos ajude a gravar no espírito, na mente e na alma, tudo que nós ouvimos nesta oportunidade. E possamos meditar de dia e de noite na lei de Deus, em tudo que Jesus fez por nós e continua fazendo e fará até o fim do nosso preparo, quando um dia Deus determinar que nós deixemos o nosso corpo e cheguemos em espírito e habitemos na eternidade ao lado dele. Tudo porque Jesus não sofreu em vão, e a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão também não sofreram em vão. Aqui está o fruto precioso desta luta, deste sacrifício, é o povo apostólico. Cada um de nós que estamos aqui porque amamos a tua doutrina, Jesus, cremos e aceitamos a tua promessa, e queremos viver por essa promessa até o fim. Ajuda-nos a trilhar o caminho do bem, o caminho da justiça, do amor, do perdão, da união, que leva-nos à eternidade. Agora, eu sei que teus filhos já oraram, mas estão orando ainda. Ouça o que eles estão pedindo, e que todos possam ser felizes e bem-aventurados. Sabemos que muitas vezes estão passando por momentos difíceis, hospitalizados, e estão passando até mesmo por dificuldade, mas estão com a fé viva no poder do Consolador, no poder do Santo Irmão Aldo, no poder do Senhor Jesus, o Mestre da vida. Tem misericórdia em nome de nosso Deus. Conceda-lhes uma hora feliz, um momento de vitória, e que seja para a glória de nosso Deus e desses santos. Agora eu quero entregar nas tuas mãos, Santo Irmão Aldo, nas mãos da Santa Avó Rosa e da Virgem Maria, a vida dessas pessoas cujos nomes estão escritos nesses papéis e colocados com muita fé pelos teus filhos, nessa caixa pedido de oração que está sobre o púlpito. Tem misericórdia, ajuda-os a superar os momentos difíceis, as doenças, as lutas, as dificuldades, que o mal seja desfeito, destruído e acabado de uma vez por todas, desde que estejam crendo e confiando com muita sinceridade na ação do poder do Senhor Santo Irmão Aldo, na ação do poder da Santa Avó Rosa e de Jesus e da Virgem Maria, que é o poder de Deus que impera com toda autoridade sobre a vida daquele que crê, daquele que reconhece que aqui nesta igreja impera este poder magnífico do Criador nosso Deus. Então que esta fé exercida por essas pessoas cujos nomes estão aqui, possa alcançar os seus objetivos, e que seja para a tua glória, Deus, e para a glória de todo o poder celestial. Aqueles que não puderem estar aqui por um motivo justo, ó Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo, tem misericórdia, envia anjos santos para guardá-los lá na sua casa, lá no seu trabalho, onde estiverem, e que eles possam sentir a presença dos céus, alimentar a sua fé e o seu espírito. Os internautas que nos acompanharam, com muita reverência, esta reunião de oração dedicada ao Espírito Santo, que possam também receber, da mesma proporção, de acordo com o seu merecimento, a bênção do Pai, a bênção do Filho, as virtudes do Espírito Santo, da Virgem Maria, da Senhora Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, como está sendo distribuída neste momento, com muita fé, eu creio, sobre a vida de todos os irmãos que participaram aqui desta santa reunião. Leva-os para os seus lares, que os anjos acompanhem, livrando de males e perigo, dando um bom regresso, uma boa noite de descanso, e amanhã, um dia de sexta-feira muito feliz, em paz e união com a família, com sabedoria, entendimento e compreensão, para continuar unido ao Mestre Jesus, unido à Senhora Santa Avó Rosa, unido ao Santo Irmão Aldo e ao Reino dos Céus, e que Deus possa contemplar a todos e enriquecer com as virtudes do seu Divino Espírito, cada um de nós, para sempre lutarmos e vencermos até o fim. E com essas palavras encerramos a nossa reunião de oração, crendo e confiando que o Reino dos Céus mais uma vez foi vitorioso, por poder se aproximar desse lugar santo e derramar bênçãos sem medida sobre o viver de cada um. Amém. Muito obrigado, irmãos. Uma boa noite, a paz do Senhor, e até outra oportunidade.